Próximo processo 032, projeto de lei que acrescenta o parágrafo ao artigo 14 da Lei número 5.867/2014, de 1/7 de 2014, que dispõe sobre o uso, ocupação e urbanização do solo no município de Jacareí e da outras providências relativamente ao plantio de árvores em estacionamentos. Autoria vereador José Francisco. O processo está em discussão. Senhor presidente, deixa eu só, tem uma emenda minha, tá? É só para informar, tá ok? Obrigado. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, internautas, uma boa tarde a todos. Gostaria de começar a minha fala aqui. Esse projeto, ele vem proporcionar uma coisa muito interessante na nossa cidade, tendo em vista hoje a grande discussão sobre a questão do meio ambiente. Eu gostaria de ler aqui a justificativa para que logo em seguida eu fizesse alguns comentários em cima desse projeto. Justificativa. O processo de impermeabilização do solo urbano decorrente do crescimento desordenado das cidades traz como consequência sinais de esgotamentos da infraestrutura, frente ao volume de águas que cai dos céus e invade ruas e calçadas em prejuízo da mobilidade a todos. Cada metro quadrado impermeabilizado por um conveniente quintal cimentado ou por edifícios e seus necessários subsolos de garagem precisa ser compensado por um complexo de estruturas físicas de drenagem para a captação de água superficial que muitas vezes não comportam o volume amplificado pelo processo impermeabilização. O solo não pode ser tratado no desenvolvimento urbano como um recurso secundário, inviabilizado para o desenvolvimento vegetal. O excesso de superfícies impermeabilizadas que reduzem a infração de águas das chuvas, aumentando os riscos de erosão, compactação e deslizamentos de solos, bem como alagamentos de córregos e ruas, não se sustenta em bases racionais. A arborização atua amenizando os efeitos causados pela urbanização, tem capacidade de reduzir a poluição atmosférica e sonora, reduzir os efeitos das ilhas de calor, melhorar o microclima, fornecer alimento e abrigo para as aves e insetos, colaborando com a manutenção de biodiversidade e participar do ciclo hidrológico, contribuindo para o controle de enchentes e inundações. A urbanização desenfreada compacta o solo, diminui a porosidade, a infiltração de água que alimenta o lençol freático, aumenta o escorrimento superficial, de modo que volume maior de precipitação escorre de forma mais rápida para os cursos de água, aumentando o pico de vazão e a potencialidade de enchentes.
Outro aspecto a ser considerado são as sombras que as árvores proporcionarão, deixando o estacionamento com aspecto mais agradável e a temperaturas mais amenas, beneficiando assim todos aqueles que a utilizam. Esse projeto, ele tem uma iniciativa importante na questão do plantio de árvores em estacionamentos de supermercados e para facilitar e ajudar aquelas pessoas que utilizam o estacionamento. Eu gostaria de citar aqui agora que esse projeto, ele nasceu de uma discussão com o munícipe que me procurou e nós conversamos bastante sobre essa questão. Foi uma ideia de um munícipe, o nome dele é Wildson Mendes. Ele esteve em meu gabinete e eu sempre citei aqui que as melhores ideias, muitas das vezes, partem de pessoas que não estão envolvidas na política, não estão envolvidas diretamente no poder legislativo. E ouvindo esse nobre munícipe que me procurou, nós conversamos, eu tentei fazer um projeto de lei, mas ele não foi viabilizado de forma que era inconstitucional. E a melhor maneira, conversando com o jurídico da Câmara e com as pessoas entendidas do assunto, nós chegamos a uma breve conclusão que essa ação desse projeto seria estar modificando aí a Lei 5.867, de 1º de julho de 2014, que é a Lei de Uso, Ocupação e Urbanização do Solo. E nós chegamos aí a uma conclusão que seria acrescentado no inciso, no artigo 1º, o inciso 4º, a seguinte redação dessa lei. Os estacionamentos descobertos destinados a veículos, incluindo os de shopping center e supermercados, com área igual ou superior a 100 metros quadrados, cujo pavimento se apoiar diretamente no solo, deverão ser providos com vegetação de porte arbórea, na proporção de 1 para cada 40 metros quadrados da área em questão, sendo que tal vegetação será considerada aquela composta por espécie ou espécimes vegetais lenhosos, com diâmetro do caule superior a 0,5 centímetro, medindo aproximadamente 1,30 m de altura do solo. Então, esse projeto, ele vem ajudar hoje a questão do meio ambiente e também ajudar aquelas pessoas, como eu já havia citado, de amenizar o calor, amenizar aquela área que hoje nós vemos aqui em Jacareí, tem vários supermercados. Eu gostaria que a Câmara focalizasse aqui, por gentileza. Tem vários supermercados que ele não existe esse plantio dessas árvores de pequeno porte arbóreo. E eu tive a compreensão de verificar um pouco mais, conhecer um pouco mais, para que eu desse andamento a essa lei que hoje está sendo votada aqui nessa casa. Eu gostaria que a Câmara colocasse agora algumas fotos de alguns supermercados de áreas onde já existe o plantio dessas árvores que amenizam, ajudam, mas muitas vezes as pessoas podem falar, mas vai atrapalhar o andamento do supermercado, dos carros. Não atrapalha, que antes de eu propor essa lei e de colocar em prática, eu estive analisando e verificando alguns locais de shopping e supermercado que já existe. Não atrapalha, deixa um ar mais agradável, deixa a temperatura mais amenas e assim, principalmente na questão daquelas pessoas que utilizam o supermercado
deixa ali o seu carro estacionado, também fica um local agradável. Eu estive verificando, quero agradecer o jurídico dessa casa também, que teve aí nos deu um apoio, nós conversamos, o pessoal que elaborou essa questão junto com o meu gabinete. Quero agradecer essas pessoas que se envolveram para que nós pudéssemos fazer essa modificação nessa lei de uso e ocupação do solo, que com certeza irá beneficiar aí, as pessoas que utilizam o supermercado, o shopping, e também, numa outra questão que a gente coloca, seria a questão de permeabilização do solo, né? Local que onde tivesse plantio, vai ter também ali um local para a água das chuvas estarem se escoando mais fácil. Então, hoje, o meio ambiente é olhado com olhos diferentes em todos os sentidos. E eu fico bastante contente nesse momento de estar aí podendo, nesse momento hoje, fazer a apreciação dessa lei, que com certeza vai ser um ganho para a nossa cidade e na questão também da lei de uso e ocupação do solo. Quero mais uma vez agradecer o Wildson, que me procurou, nós conversamos e nós, através da ideia que ele nos deu, nós sim tentamos fazer uma lei, mas como não havia possibilidade de uma lei diretamente fora da lei de uso e ocupação, ela seria inviabilizada e seria inconstitucional. E conforme nós conversamos com o jurídico dessa casa, nós achamos um caminho aí, um caminho mais fácil e mais rápido para poder estar fazendo essa lei e estar discutindo aqui hoje para apreciação e aprovação do plenário. Mais uma vez eu agradeço as pessoas que contribuíram e quero aqui, diantemente, pedir o apoio dos nobres pares para que nós pudéssemos aprovar essa lei nesta casa aqui hoje. Só concluindo, existe também uma emenda que o Edgar ele está fazendo essa emenda e nós conversamos muito. Também quero agradecer pela participação dele, que vai contribuir para melhorar ainda mais essa lei sobre a questão da emenda que ele nos propôs, e nós acatamos a emenda do Edgar, que será apreciada também por esse plenário. Processo continua em discussão. Senhor presidente, só quero fazer um comentário e até parabenizar o José Francisco pelo projeto, porque ele está preocupado com o meio ambiente, com uma situação que é importante para a nossa cidade, para qualquer cidade, ser arborizada. Isso é uma qualidade de respiração melhor para todo mundo, enfim. Eu acho que isso é importante, então parabéns. É pena que o ex-prefeito Marco Aurélio não pensa desse jeito, porque ele está, acho que recebendo processo, respondendo até hoje processo, porque ele mandou arrancar as árvores da Rua Barão naquela época enquanto prefeito. Então acho que ele não pensa na cidade, mas o Zé Francisco pensa, então parabéns, porque tem que ter plantio de árvore mesmo, diferente do Marco Aurélio, então prefeito, que mandou tirar tudo. Senhor presidente, eu também quero aqui parabenizar, né, o Zé Francisco, o vereador José Francisco, por esse projeto, mas eu também quero registrar aqui, Maurício, né, pegando a sua linha de raciocínio, que os bairros da cidade também estão precisando de muitas árvores, tá? A gente pega um exemplo, o Parque dos Príncipes, que precisa de muitas árvores lá, tá? Enfim, todos os bairros da cidade precisam de árvores, mas árvores que sejam adequadas, não essas árvores que levantam as calçadas e muitas das vezes invadem as casas, causando rachaduras nas casas dos munícipes, e depois a prefeitura simplesmente faz vista grossa e não atende esses munícipes na reposição das árvores e também nas podas das árvores. Agora, é interessante, o Maurício, que você falou a respeito da retirada das árvores da Rua Barão. Poxa vida, gente,
Isso aí foi algo lamentável. E a Rua Barão hoje é uma rua que precisa, sim, de árvores, entendeu? A cidade toda necessita, mas reforço, árvores adequadas para ser plantadas nas calçadas. E quero aqui também dizer a respeito do quê? A respeito de que essas árvores que vão ficar nos estacionamentos, né? Penso eu que vai ser aprovado esse projeto, salvo se o prefeito não vetar o projeto, porque eu não entendo a cabeça, às vezes, do prefeito, né? É complicado, entendeu? Vamos torcer para que ele não vete esse projeto, né? Então, vai ser bom, porque as pessoas vão estacionar os seus carros nos estacionamentos e vai ter ali uma sombra para proteger o carro, enfim, e também quando a pessoa vier buscar o seu carro, o carro está mais fresquinho e tal. Enfim, eu quero encaminhar o meu voto favorável a esse projeto. Senhor presidente, também gostaria de encaminhar meu voto favorável. Acho que é relevante essa preocupação de que façamos aí todos os esforços para que a cidade seja arborizada. Em tempos de aquecimento global, a arborização ela é um ar-condicionado natural, né? Isso afeta diretamente a qualidade de vida da população. Infelizmente, aqui em Jacareí, a gente tem uma deficiência nessa implementação. Em 2009, logo quando eu entrei como vereador, houve uma semana do meio ambiente, onde tivemos palestras com um professor da USP, né, divulgando a questão da arborização. Foi dito, né, a importância de se criar o Plano Municipal de Arborização. Esse plano chegou a ser escrito, tem uma cópia aqui nessa casa, desse Plano Municipal de Meio Ambiente, que continha o Plano Municipal de Arborização, que não foi executado. E hoje o que temos às vezes uma desinformação e até uma repulsa da população com relação à árvore na calçada, por conta do plantio inadequado do passado de espécies que são inadequadas para o meio urbano, né, e acabaram entrando na rede de esgoto, quebrando as calçadas, quebrando as garagens, afetando a rede de iluminação pública, e isso fez com que as pessoas que tiveram esse problema criassem uma aversão às árvores. Porém, os agrônomos, os engenheiros ambientais já desenvolveram, então hoje já tem algumas espécies estudadas e modificadas geneticamente, exclusivamente para calçada, onde elas têm uma raiz longitudinal e não lateral. Algumas espécies como o ipê-anão, aroeira salsa, resedá, são espécies de árvores adequadas para a calçada. E o viveiro municipal pode ser um espaço adequado para gerar essas mudas e que possamos propagar ainda mais o plantio dessas árvores de forma adequada e depois com poda, para que possamos aí melhorar a qualidade térmica da nossa cidade. O projeto em questão, ele traz aí, né, ele cria mais uma condição na aprovação dos empreendimentos, para que no caso dos supermercados, shopping centers, onde haverá os grandes estacionamentos, seja um bolsão de estacionamentos, mas também pode ser um bolsão mais verde, né? Isso dá qualidade térmica para os carros, mas também dá qualidade térmica para a cidade. Então, acho pertinente essa intervenção. Não tenho dúvida da nossa competência enquanto vereador, porque o artigo da Lei Orgânica 24, que prevê as nossas... Desculpa, o artigo 27 da Lei Orgânica, que prevê nossas competências, é claro em dizer que o vereador pode regulamentar normas urbanísticas, essa é uma das normas, e cito a exemplo de uma lei de minha autoria, que também criou uma pré-condição para que os novos loteamentos previssem as guias rebaixadas e as ciclovias, então, e esse projeto foi aprovado e já está em vigor, então é uma prova disso, e deixando claro que não tem espaço do Executivo tentar vetar essa alteração que estamos votando hoje, que já tem um precedente desse mesmo Executivo em sancionar uma lei, um projeto de lei de autoria do Legislativo nesse sentido. Então, penso que é pertinente, nós temos que fazer esse estímulo, mas temos que também cobrar e fiscalizar que o Executivo execute o plantio
de mudas adequadas nas nossas vias públicas. As árvores inadequadas foram retiradas, mas é importante que as árvores adequadas sejam repostas e que sejam feito o trabalho de fiscalização, porque, infelizmente, a gente tem um problema muito grande de vandalismo. Eu estava conversando com o engenheiro agrônomo que a média de permanência de uma muda que é plantada na área urbana, 90% do que se planta se perde, só com vandalismo. Então, a gente tem essa dificuldade também de conscientização da população, de não depredar, não matar aquela muda pequenininha lá que está crescendo. Então, é importante essa conscientização também. Então, que nós consigamos avançar nessa questão ambiental, implementar e executar o Plano Municipal de Arborização, dando mais qualidade ambiental, qualidade térmica para a nossa cidade, em especial na região central de Jacareí, nos bairros com espécies adequadas para o plantio. Então, meu voto é favorável. Boa tarde a todos os vereadores e vereadoras, comunidade que nos acompanha pela internet, pela TV Câmara, 2 munícipes hoje aqui nas galerias. Muito obrigado pela presença de vocês. Quero cumprimentar também todos os funcionários aqui da Câmara Municipal. Eu fico muito confortável em falar sobre esse tema, porque desde o momento em que eu fui eleito vereador de primeiro mandato, eu sempre levantei essa bandeira, Zé Francisco, do meio ambiente. Prova disso são 2 projetos de minha autoria, uma denominada do lixo zero, que é para que a gente possa coibir o descarte inadequado dos resíduos sólidos, seja desde um papel de bala até um material contaminante, como o gesso, o amianto. E a outra, lei de minha autoria, está muito ligada a esse projeto que você apresentou. Nós sabemos que o maior poluente vem dos veículos, dos automóveis. Então, a minha lei diz que a cada veículo zero, cada veículo zero vendido, doa-se 3 mudas para compensar o passivo ambiental. E a gente vê um crescimento, eu digo de uma forma geral, os municípios brasileiros, os grandes centros, um crescimento desordenado. Nós tivemos leis recentes, como o Estatuto da Cidade, os planos diretores, as leis de uso e ocupação do solo, mas muitos municípios não se preocupam com a qualidade de vida das futuras gerações. Me parece que esse é um modelo do sistema capitalista, da busca pelo lucro e acaba colocando asfalto e concreto aonde dá. Em Jacareí, para quem não sabe, Jacareí tem uma extensão territorial de 462 quilômetros quadrados. Mas, pasmem, aproximadamente 80 quilômetros quadrados é de área urbana. Então, nós temos muito para crescer ainda. No entanto, se não fizermos o nosso papel hoje, como o senhor está fazendo, vereador Zé Francisco, eu de antemão já cumprimento, dou os parabéns pela iniciativa e externo meu voto favorável. Se a gente não fizer isso, trabalhar com o que eu chamo na prevenção, não só eu, como a maioria dos gestores públicos, tem voltado os olhos para a prevenção. Porque quando você já tem um problema, a gente passa só a combater aquele problema, mas a gente resolve de forma imediata. Então, vereador, eu quero dar os parabéns para o senhor e eu espero que essas mudas que a gente venha receber no futuro possam ser plantadas nessas áreas aqui que o senhor hoje delimita. Meus parabéns e meu voto é favorável.
Processo continua em discussão. Senhor presidente, nobres pares, público presente aqui na galeria, a todos que nos assistem, boa tarde já, né? Eu também gostaria de estar, primeiro, parabenizando o vereador Zé Francisco e também poder estar contribuindo para esse projeto. Eu acabei fazendo uma emenda na qual nós estamos suprimindo, por exemplo, plantas lenhosas e colocando plantas nativas da Mata Atlântica, que seria muito mais conveniente, porque nós estamos numa região aqui onde você está inserido entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, então nada melhor do que você estar colocando plantas da Mata Atlântica. Por essa razão, nós fizemos essa emenda, e eu quero também aqui dizer, assim, mencionar 3 plantas aqui na nossa cidade, que eu vejo que para a nossa cidade é muito danosa. Uma delas é, por exemplo, a tipuana, que não é da região da Mata Atlântica, uma planta da Mata Atlântica. Ela é da América do Sul, tudo mais, mas não da Mata Atlântica. A tipuana, por exemplo, é aquelas árvores enormes que você tem em São Paulo e em Jacareí também. Uma, assim, que sempre causa muito problema é ali na Avenida Pereira Campos, que ainda tem algumas tipuanas. Elas são de porte avantajado, eles têm uma raiz muito agressiva e também a sua madeira ela é muito sensível, então ela quebra com facilidade e isso pode prejudicar acidentes no caso. Por essa razão, é uma que eu não gosto. Uma outra planta também que eu não gosto é o Ficus benjamin, tá? Aquela figueira que você vê muitas vezes. Também são plantas enormes, elas não são nativas do Brasil, elas são nativas da Ásia, portanto, ela é uma planta exótica, então ela não deveria ser plantado, por exemplo, nos estacionamentos, porque ela, além de ser muito grande, ela pode prejudicar futuramente o asfalto, tá? E também o local em si. Então, uma outra planta que eu também não gostaria que colocasse. Por isso que nós colocamos a Mata Atlântica. Edgar, me permite uma parte? Quero agradecer de antemão a emenda feita por Vossa Senhoria e queria agradecer pela emenda, acho que vem acrescentar e contribuir ainda mais com esse projeto. E de antemão eu queria só aqui, a nível de informação, hoje na nossa cidade nós temos acompanhado, inclusive no Parque Meia Lua, existe hoje o plantio desordenado dentro da cidade, dentro dos bairros, que as pessoas plantam o tipo de árvore que não é compatível à calçada e que, como o senhor disse agora há pouco, ela vem destruir calçada, muros. Então, é importante também que a população ajude o poder público nesse sentido de estar acompanhando e vendo qual o tipo de vegetação e de árvore ser plantada nas calçadas. Então, é muito importante. Quero mais uma vez agradecer pela sua contribuição. Ok, Zé Francisco, obrigado. Também o vereador Edinho tinha mencionado aqui o plano municipal de arborização, né? Então, justamente, se fizer realmente um plano que realmente possa, assim, ajudar a população, porque muitos têm uma plantinha, acha bonito e planta. Isso pode trazer sérios problemas. Tanto é que, muitas vezes, nós aqui, vereadores, somos, muitas vezes, assim, somos, como é que eu posso? Utilizados aí, muitas vezes, para se retirar, por exemplo, uma planta que está prejudicando a sua calçada, a sua residência, tudo mais. Mas tudo por quê? Tudo fruto, de repente, de um plantio errado que ocorreu. Pode falar, Hernani. Diga, esqueci de comentar na minha fala. Quero agradecer porque eu olhei ali que tem um jovem do 1º de maio, que é o Flávio, acabou de chegar, e o João Paulo, junto com a sua esposa, que é do Pitoresco. É importante que a gente tenha a população aqui, e eu quero te dar os parabéns por uma iniciativa
você me chamou para assinar um documento, né, um abaixo-assinado que o senhor está encaminhando para o governador, e a gente, nesse momento, discute um projeto de arborização. E a gente está lutando tanto para ter mais qualidade, como eu disse, e a gente viu essa iniciativa do governador de vender parte da escola agrícola. Então, é só para a gente resgatar essa história, que está muito recente, foi na semana passada, e todos os vereadores se unirem para que esse patrimônio ambiental que está no coração da cidade de Jacareí, eu tenho chamado de pulmão de Jacareí, do centro da cidade, não se perca, para que essa área, sim, seja doada para o município. A gente tem um grande parque lá, para que as famílias possam praticar esporte, um momento de lazer, de descontração. Então, eu quero dar os parabéns para o senhor pela iniciativa também, que demonstra que, independente de bandeira partidária, o senhor está pensando na cidade de Jacareí. Então, acho que é relevante essa colocação diante de um projeto que fala de arborização. Então, é isso que eu gostaria de deixar registrado. Obrigado pela parte. Tá ok. Bom, eu tinha mencionado duas, que é a tipuana e também, no caso, o ficus, né? E existe uma terceira que eu também condeno, não gosto. Se eu pudesse, eliminaria todas essas plantas de Jacareí. Essas plantas que eu digo que são danosas. É a famosa espatódia que vocês conhecem. Uma planta muito bonita, exuberante, mas ela traz um sério problema à natureza. Ela mata passarinho, mata abelhas, mata borboletas e assim por diante. Por quê? Na sua flor, ela tem toxinas que acabam matando esses animais, no caso. É muito bonita. Eu, se eu pudesse, eu estaria eliminando ela de Jacareí. Por quê? Ela é uma planta oriunda da África. Ela não é nativa do Brasil. Mas como houve a vinda de paisagistas na época, no início do século passado, só para concluir, essas pessoas vieram, esses paisagistas vieram e acabam utilizando plantas que eram utilizadas lá na Europa e trouxeram para o Brasil, mas são extremamente danosas para o município. Então, por essa razão, tá, Zé, eu acabei fazendo a emenda para se colocar plantas nativas do Brasil, da Mata Atlântica, aliás, mas para valorizar a nossa região e evitar que entre essas plantas danosas à nossa cidade, no caso. O processo continua em discussão. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, passamos para a votação na forma regimental. Lembrando que temos uma emenda. Emenda número 1, que se pretende acrescentar o artigo 14 da Lei número 5.867, através do artigo 1º da presente projeto de lei, fica substituída a expressão ou espécimes vegetais lenhosos pela expressão nativa da Mata Atlântica. A emenda número 1 está em votação. Os vereadores forem contrários, se manifestem. A emenda número 1 foi aprovada por todos. Agora passamos para a votação nominal do projeto. Vereadora Analino. Favorável. Vereador Valmir Meia Lua. Favorável. Vereador Edgar Sasaki. Favorável. Vereador Edinho Guedes. Favorável. Vereador Fernando Ótica. Senhor presidente, registrando aqui também que existem munícipes, só para justificar o meu voto, que solicitam mudas de árvore para a prefeitura e a prefeitura não fornece. Então, registrar isso também, que a prefeitura tenha um setor que possa fornecer as mudas de árvore. Quero encaminhar o meu voto favorável a esse projeto. Vereador Hernani Barreto. Favorável. Vereador Itamar Alves. Favorável. Vereador José Francisco. Só justificando, senhor presidente, quero mais uma vez agradecer os nobres pares pelo voto favorável, e meu voto é favorável. Vereador Maurício Raca. Vereador Fernando, a prefeitura já gasta um grande dinheiro com publicidade. Que se faça a divulgação,
que no viveiro municipal, ali no Campo Grande, tem muitas mudas, muitas árvores que são cedidas para as pessoas que querem. Então, o que está faltando, eu acho que é mais divulgação. Já que ela gasta muito dinheiro, gasta um pouquinho mais com isso, que é uma situação muito boa, que é doar para os munícipes mudas, né? Então, isso é interessante. Parabéns pela sua colocação. Meu voto também é favorável. Vereador Paulinho do Esporte. Favorável. Vereador Rogério Timóteo, sou favorável. Vereadora Rose Gaspar. Dizer para o José Francisco que é um projeto muito interessante e que, com pequenas atitudes, com pequenas leis que a gente aprova nesta casa, nós podemos mudar o rumo ambiental do mundo. Por isso, eu sou favorável ao presente projeto de lei. Projeto de lei que acrescenta parágrafo ao artigo 14 da Lei número 5.867, que dispõe sobre uso, ocupação e urbanização do solo do município de Jacareí e da outras providências, relativamente ao plantio de árvores em estacionamentos, de autoria do vereador José Francisco, foi aprovado por unanimidade. Próximo processo. Não temos mais processo.